temos aqui uma avezinha com um canto muito modulado que, se não estou em erro, contribui para o nome científico atribuído à espécie. Estamos a falar da ferreirinha comum e quem nos vai ensinar algumas coisas sobre esta espécie é o Gonçalo Elias, que está aqui comigo para falar então mais uma conversa. Gonçalo, como é que isso vai? Olá, Zé. Vai bem, e por aí? Olha, vamos cá preparados para mais uma conversazita. É verdade, e agora voltamos aos passarinhos, não é verdade? É verdade, mas antes de entrar na conversa da espécie, é preciso salientar que esta conversa eh, traz-nos um novo ano, não é? Portanto, bem-vindo a 1989. Um novo ano, que é 1989, exatamente. Portanto, a minha lista começou em 22 de dezembro de 87, como já foi referido, e ahm, no dia, esta observação foi no dia 1 de janeiro de 1989. Eu tinha ido passar o ano à Serra da Rábida, à quinta do meu tio, que eu já tinha referido em várias conversas anteriores, logo nas primeiras 20, ou que foi, referi, fiz lá várias observações. E então, de 88 para 89, eu fui lá passar o ano na Quinta. E a Quinta fica assim no meio, já quase nas encostas da serra, tem lá duas ou três casitas, e eu fiquei numa dessas casas, e na manhã do dia 1 de janeiro, dia de Ano Novo, eu levantei-me relativamente cedo e assim que saio de casa, mesmo à porta de casa, ainda ali no empedrado ao pé do jardim, foi a primeira coisa que eu vi. Assim que saio de casa, vejo um passarinho que não me é nada familiar, ali pousado no muro, assim castanhinho, meio cinzento, com um bico fininho. Que é aquilo? Foi mesmo assim. Pronto, obviamente que eu penso que devo ter tido logo na altura os binóculos e o guia ali ao pé. Fui verificar, e então foi logo na manhã do dia 1 de janeiro, ali estava o ano novo a começar com uma nova espécie que foi a ferreirinha comum. Portanto, mesmo à porta de casa, foi assim uma observação completamente inesperada. Foi as Foi uma prenda circunstâncias de em que ano novo. foi. É preciso dizer que na Serra da Rábida, a ferreirinha comum só aparece no inverno, porque ela não nidifica. Mas pronto, estamos no dia 1 de janeiro, portanto, em pleno inverno, e um, elas aparecem ali na Rábida. Foi as circunstâncias foram estas. Esta é a avezinha que dá origem àquela expressão do LBJ, Little Brown Job. Bom, o LBJ é uma expressão que se usa nos países anglófonos, particularmente Inglaterra, para definir os pequenos passarinhos castanhos. Mas a ideia que eu tenho é que isso se refere mais às felosas e afins, aquelas que são muitas espécies parecidas umas com as outras. Esta espécie, apesar do seu aspecto pardacento, eu acho que não se confunde muito e, portanto, não cai na categoria dos passarinhos castanhos. Agora, é verdade que talvez por causa das suas cores, não é exatamente a espécie mais atrativa do ponto de vista visual. Eu recordo-me que quando eu comecei a frequentar a Ria de Alvor, que é um local que eu já referi em conversas anteriores e onde eu fiz uma grande parte da minha aprendizagem do observador, o diretor do centro, o Peter Harris, ele já ia conhecendo as aves ali da Ria com alguma regularidade, e ele sabia que as ferreirinhas apareciam de vez em quando no período de invernada, mas não eram de maneira nenhuma comuns, portanto era uma espécie relativamente rara. E normalmente uma espécie rara dá lugar a alguma excitação. Mas esta espécie não lhe dava excitação nenhuma, até porque ele era inglês e em Inglaterra esta espécie é extremamente abundante. Então ele usava esta expressão, que a ferreirinha era our most boring rare bird, portanto é a nossa ave rara mais sem graça, né? Ou mais entediante. E a verdade é que hoje em inglês a espécie chama-se Dunnock, mas um dos nomes que aparecia nos guias de campo há umas décadas atrás era Hedge Sparrow. Ora, Hedge é uma sebe e Sparrow, como sabemos, é pardal. Portanto, era o pardal das sebes, apesar disto não ter nada a ver com o pardal, porque tem o bico fino, né? E, e, portanto, o facto de lhe chamarem Hedge Sparrow já remete para o seu ar apardalado. E é engraçado que não é só, parece não ser só nos países anglófonos que, que enfim, que os nomes refletem talvez o facto
das pessoas não acharem uma graça particular a esta espécie. Eu recordo-me que há uns anos, num curso de observação de aves que eu dei, um dos formandos, estávamos na Serra da Estrela, onde há muitas ferreirinhas comuns, e um dos formandos, quando estávamos a falar, apareceu uma ferreirinha e ele usa, não sei de onde é que ele foi buscar isto, mas aparece com esta designação, foleirinha. Foleirinha. Foleirinha, portanto. Ou seja, Eu já ouvi eu acho que aquilo foi chamar-lhe um bocadinho feia. espontâneo, mas isto mostra que, em mais do que um idioma, as designações que são escolhidas refletem um bocadinho o ar sem graça. Embora a ave em si seja simpática, mas o aspecto dela com aquelas cores, de facto, não cativa muito, possivelmente. Uhum. Olha, começaste aí a dizer que ela invernava aqui na serra, que não nidificava, portanto, é de presumir que ela nidifica noutros sítios do país. Sim, no norte, sobretudo, na metade norte, e na metade norte, estamos a falar a norte de uma linha que liga mais ou menos Coimbra até ali à Covilhã ou ao Fundão, mais ou menos. Portanto, elas, ou talvez um bocadinho abaixo de Coimbra, mas elas nidificam sobretudo nas serras, e serras estamos a falar da Serra da Estrela, naturalmente, da Gardunha, da Lousã, e depois das serras todas mais para cima, até atrás dos montes e ao Minho. Coisas, portanto, em altitude mesmo. Sim, mas isso é só uma parte da história, porque a outra parte da história é que no Noroeste, no Minho, por exemplo, ali no distrito de Viana do Castelo e não só, elas nidificam junto ao mar, ao nível do mar. Portanto, eu já as vi, por exemplo, na zona de Caminha. E sabe-se que na Galiza e no norte de Espanha isto também acontece. Portanto, o que é que isto quer dizer? Nas zonas de mais forte influência atlântica, elas descem até ao nível do mar, talvez por ter os requisitos de umidade que elas gostam. À medida que vamos avançando para sul e para o interior, em que o clima vai ficando mais mediterrâneo, elas começam a evitar as terras baixas e começam a aparecer só em altitude, e inclusivamente sabe-se que nas principais serras elas são mais comuns nas vertentes viradas a norte, que são mais sombrias e mais úmidas do que nas vertentes viradas a sul, que são mais soalheiras e mais secas. Portanto, parece haver aqui alguma dependência de um certo grau de umidade. E em Espanha acontece o mesmo, ou seja, em toda a franja norte, que dá desde a Galiza até ao País Basco, elas ocorrem ao nível do mar, e depois, quando descemos para a meseta, começam a tornar-se uma espécie de altitude, e na metade sul da península, praticamente não ocorrem como nidificantes, embora haja uma população isolada na Serra Nevada, ao pé de Granada, portanto, muito no sul, mas a Serra Nevada vai até aos 3.000 e não sei quantos metros, e curiosamente, esta é uma população que só foi descoberta em 1998, portanto, vê bem, às vezes ainda há assim umas bolsazinhas por descobrir. Portanto, na Serra Nevada, onde elas nidificam, só há 25 anos é que se conhece essa ocorrência. As que invernam cá não são as que se reproduzem cá? Olha, essa é uma boa questão. Há um livro que é The Birds of the Iberian Peninsula, que fala das aves de Portugal e Espanha, embora desenvolvam mais a parte de Espanha, e eles dizem que sabe-se que as aves que nidificam em altitude devem descer para altitudes mais baixas, porque elas praticamente desaparecem das zonas mais altas da serra durante o inverno. E eles postulam que é possível que essas aves dispersem para as zonas do sul e para as zonas costeiras da península, mas que isto tem que ser demonstrado, ou seja, não há provas com recurso à anilhagem que demonstrem de forma inequívoca para onde é que vão as aves que nidificam nas nossas serras. Imagina, na nossa Serra da Estrela, por exemplo, e muitas outras serras de Espanha também, elas desaparecem praticamente da serra. Para onde é que elas vão? Vão para o Algarve? Vão para ali para a Figueira da Foz? Vão para a Ria de Aveiro? Ficam ali na zona da Covilhã? Não sabemos. O que sabemos é que chegam à Península Ibérica durante o inverno muitas aves vindas de outros países europeus, porque há mais de 100 recapturas de aves anilhadas vindas de países como Alemanha, França, Escandinávia, Finlândia, países bálticos, Polónia, antiga Checoslováquia, Suíça e até Itália. Portanto, devem vir dos Alpes para aqui. Portanto, há um contingente invernante bastante importante que chega de outros países europeus. Isto significa o seguinte: no Alentejo e no Algarve e na Extremadura, onde a espécie não nidifica, mas aparece no inverno, nós recebemos invernantes. Uma parte desses invernantes são seguramente de outros países europeus. Possivelmente
alguns indivíduos também serão de origem ibérica. Portanto, eles poderão eventualmente misturar-se, mas esta última parte não sabemos, porque elas nidificam nas serras, e nas serras praticamente não se anilha estes passariformes, portanto, quando eles dizem que até agora ainda não foi demonstrado, é porque de facto não há recapturas que permitam definir ou determinar estas rotas. Ter uma conclusão, sim, né? Pois. Exato. A distribuição é essencialmente europeia, não é? A distribuição esta espécie é endémica do Paleártico Ocidental. O Paleártico Ocidental, que é uma região biogeográfica que apanha a Europa, o Médio Oriente, portanto a Rússia até aos Urais, o Médio Oriente e o Norte de África. Mas como elas no Norte da África são apenas invernantes, porque há algumas que quando descem da Europa Central e do Norte, elas descem até Marrocos e Tunísia e Argélia, mas não nidificam, que eu saiba, no Norte da África, embora nidifiquem na Turquia. Portanto, elas não são endémicas da Europa, embora são quase endémicas, mas vão até à Turquia e ao Cáucaso, e depois vão na Rússia mais ou menos até aos Urais, mas é uma espécie endémica do Paleártico Ocidental. Portanto, está fortemente concentrada na Europa. As populações do norte, nomeadamente da Escandinávia e da maior parte dos países do leste, são migradoras. No sul, como já vimos aqui na orla do Mediterrâneo, são invernantes. E depois há uma franja ali no meio, que é mais ou menos o norte de Espanha, depois França, Alemanha, Benelux e Ilhas Britânicas, onde elas estão presentes todo o ano e onde há indivíduos que são sedentários. E depois há ali mais uma mancha na Nova Zelândia. Pois é, isso é um caso de introdução. Eu penso que tu te recordarás que nós falámos disto em alguns webinários, que no final do século XIX apareceram em umas sociedades, especialmente com origem em Inglaterra, penso que não exclusivamente, mas sobretudo, que eram as sociedades da aclimatação. E então eles que já tinham colonizado outros países em vários continentes, e nomeadamente nos Antípodas, né, na Nova Zelândia, eles achavam, ou pelo menos algumas pessoas achavam, que a fauna de lá era muito pobre e muito sem graça, então resolveram enriquecer aquilo com aves levadas da Europa, como por exemplo tentilhões, pintacilgos, tordos, melros, pardais e também ferreirinhas. E ainda hoje, algumas destas espécies, não foi só para a Nova Zelândia, levaram para a América do Norte, levaram para a África do Sul, levaram para a Austrália, para outros países. Umas não sobreviveram, outras aguentaram-se por lá. E as ferreirinhas são um dos casos em que a espécie foi introduzida e elas colonizaram a Nova Zelândia e habitam em zonas de habitat semelhante, que é de arbustos e zonas florestais, desde o nível do mar até aos 1600 metros. Portanto, foi uma espécie que se adaptou, talvez porque o clima tem semelhanças com o clima das zonas de origem, que era quase certamente de Inglaterra que elas foram levadas. Mas sim, foram introduzidas. Não há assim, provavelmente, eu acho que não há nenhuma espécie de ave que ocorra naturalmente só na Europa e na Nova Zelândia e em mais nenhum sítio do mundo, não é? Pois. A população é estável? Mas deixa-me só dizer uma coisa. Sim, Só dizer sim. uma coisa. Este caso, por acaso, é um caso curioso porque, em termos da introdução, porque a maioria das aves introduzidas que eu referi são granívoras. Granívoras ou frugívoras, no caso do tornado e dos melros. Mas esta espécie é essencialmente insetívora. E não é muito frequente nós vermos introduções de aves insetívoras, porque são aves muito mais difíceis de conseguir alimentar. E enquanto que as aves granívoras, enfim, que se for possível fornecer-lhes uma dieta que seja compatível, elas adaptam-se mais facilmente do que aves insetívoras que, a menos que sejam muito generalistas, se não encontrarem o tipo de insetos que procuram, poderão ter dificuldade em sobreviver. Portanto, tem esta curiosidade de ser uma introdução de uma ave insetívora. Sim, mas Essa ias ave perguntar algo. não é assim visualmente apelativa, mas como tem um canto melodioso, né? Se calhar por isso. Pois, talvez. Pois. Hum, ok, eu já nem lembro o que é que te ia perguntar antes, mas pergunto-te outra coisa. O nome desta espécie, o nome científico, está precisamente relacionado com este aspecto do canto da ave ser O muito específico, modulado, não sim, é? o genérico, não. Então, bom, o nome científico foi dado pelo Linneu, mais uma vez, isto é uma ave que ocorre na Suécia, e como já vai sendo hábito, quando se tratava de uma ave insetívora, o Linneu pegava e escrevia Motacilla, né? Portanto, mais uma vez, temos aqui uma ave que começou por ser Motacilla, então o nome do Linneu era Motacilla modularis.
Modularis significa que modula, neste caso significa que canta bem, né? Que é cantora, portanto, que canta assim com algum ritmo, como aliás ouvimos no início da gravação. Entretanto, mais tarde é proposto pelo Vieillot, que é um ornitólogo francês já do século XIX, é proposto o género Prunella, porque isto realmente não tem muito a ver com as motacilas, e isto passa para um género e mais tarde para uma família diferente. Prunella é uma adaptação, esta não vem do latim nem do grego, vem do alemão. Não há muitos casos, mas há alguns. Vem do alemão Braunelle. Ora, Braunelle é o E eu nome pensar que tinha a ver alemão. com ameixas. Não, não, não. É o nome alemão da ferreirinha e Braunelle é o diminutivo de castanho, que é brown, né? Como em inglês brown. E, portanto, Braunelle se quiseres, assim, uma tradução um bocadinho livre, é castanhinha, ou a castanhada. Portanto, o nome faz referência às cores. Aliás, eu há bocado era para dizer isso, depois, entretanto, passou, mas quando estávamos a falar dos nomes vulgares desta espécie, eu reparei que o Rei Júnior, que é um livro que eu já fiz referência anteriormente, que é um catálogo que foi publicado em 1931, ele tem uma coleção de nomes para várias espécies, e para esta espécie, que ele não chama ferreirinha, chama negrinha, que é também curioso, também faz referência às cores, né? Assim, bastante pardacendas, e depois também lhe chama pretinha, negreira, castanheira, ferrugenta ou serrana. Com exceção do último nome que faz referência ao habitat, todos os outros têm aqui alguma Tem a ver com o sugestão aspecto, não é? relacionada com as cores da plumagem, né? Portanto, que é assim para o preto, castanho, cinzento, cor de ferrugem, anda de roda disto. Esta espécie tem uma série de subespécies também. Tem, e isto é um assunto potencialmente complicado. Eu passo a explicar. Ela tem 7 subespécies, efetivamente, e destas 7, em Portugal ocorrem 2. Uma que é a nominal, que é a que vem cá invernar, e a outra que é a Maboti. A Maboti que nidifica apenas aqui no Mediterrâneo, portanto, que é Península Ibérica, Itália, Grécia e sul-centro de França. A Maboti, um parênteses para dizer, este Maboti tem uma origem curiosa, tal como os nomes que acabam aí, é um patronímico, né? Portanto, é um epónimo, e que faz referência a um marine americano, portanto, aquilo que nós chamamos normalmente um fuzileiro, chamado Douglas Clifford Mabot, que nasceu em 1893 e morreu em 1918 em França, durante uma batalha ou uma ação de guerra em setembro de 1918 em França. Ele pertencia ao exército americano e era ornitólogo. E o nome é atribuído depois por um indivíduo chamado Harper em 1919. Eu presumo, embora não tenha conseguido encontrar a confirmação disto, que este Harper, que também era um naturalista e que também era americano, terá conhecido o Mabot, e como ele morreu em guerra em França, e como esta espécie, esta Maboti, foi descrita inicialmente nos Pirineus franceses, eu depreendo, mas isto aqui é uma suposição minha, porque como disse não confirmei, que o Harper tenha decidido homenagear o ornitólogo compatriota, que era o Douglas Clifford Mabot, atribuindo-lhe o nome desta subespécie Prunella modularis maboti. Isto é apenas uma curiosidade, mas não quis deixar de referir. Bom, e então, nós temos cá a Maboti, que é a tal que nidifica nas nossas terras altas, e depois recebemos cá a modularis, que é a que se distribui pela maior parte da Europa continental. Embora depois ainda há mais umas subespécies em Inglaterra, que é a Occidentalis, há outra na Irlanda, que é a Hebridium, e depois ainda há mais 2 para leste, para a Crimeia, para o Cáucaso e para a Turquia. Ora, o que acontece? Portanto, são 7 subespécies, das quais 2 em Portugal. Acontece que há 3 anos saiu um estudo que foi publicado no Bulletin of the British Ornithologists Club, que sugere que a Prunella modularis, com as suas 7 subespécies, seja repartida em 3. Três espécies. 3 espécies distintas. Uma delas era a Maboti da Península Ibérica, a outra, que ficaria uma espécie monotípica, a outra seria a do Cáucaso, que se chama
obscura, e a outra seria a nominal, que ficaria com as restantes 5 subespécies. Isto baseia-se em análises genéticas. Qual é o problema disto? O problema é que estas aves são praticamente indistinguíveis no campo. E se esta Passamos a separação... ter que andar com uma seringa para fazer uma recolha Exatamente, porque assim, nós sabemos que as que nidificam cá são as Maboti. Agora imagina, as que aparecem, vamos imaginar aí na Rábida, ou no Algarve, ou no Alentejo, ou na região de Lisboa, no inverno, como eu disse há pouco, nós sabemos que há algumas que vêm de outros países europeus, portanto serão, em princípio, nominais, mas não sabemos se não vêm cá bichos da Serra da Estrela ou dos Pirineus, que seriam Maboti. Como nós não as conseguimos distinguir visualmente, essas aves passariam a estar não identificadas, ou seja, identificadas só como ferreirinhas, né, genericamente. Portanto, que eu saiba de até repente agora... ficava pior do que identificar flosas. Pois, passaria a ser um caso muito complicado, porque eu acho que, embora os autores do estudo digam que há diferenças nas vocalizações, eu não li o estudo, não li, mas não sei até que ponto é que estas diferenças são perceptíveis ao ouvido humano, porque às vezes há diferenças que existem de facto, mas que nós só identificamos com um sonograma e não conseguimos identificar auditivamente. E as diferenças na plumagem são muito ténues. Portanto, o que acontece? Pronto, isto é a má notícia, digamos. A boa notícia é que, embora o estudo tenha sido publicado em 2021, até agora nem o Clement nem o IOC, para já, reconheceram esta separação. Portanto, para já está tudo na mesma e continua a ser ferreirinha comum. No entanto, é possível que numa das próximas iterações destas listas estas autoridades se lembrem de separar, e se isso se concretizar vamos ter aqui um problema sério com a identificação de ferreirinhas comuns em Portugal. Mas para já é apenas uma hipótese, porque atenção, deixa-me só dizer, o que não falta por aí são estudos que propõem separações de espécies que Depois depois não são aceitos, não é? não, que depois não são aceitos pelas autoridades, porque não nos esqueçamos também que muitas vezes, eu não quero generalizar em demasia, mas às vezes há uma grande pressão para os autores produzirem artigos e há financiamentos para estudos, tudo e mais alguma coisa, e às vezes alguns autores, e como digo, não quero generalizar, mas alguns autores têm uma vontade de produzir trabalho e, portanto, às vezes pode dar-se o caso de estarem a facilitar em demasia Excesso de zelo. excesso de zelo no sentido de estar aqui a propor separações que se calhar não são completamente sólidas em termos das evidências, mas que nós sabemos, e é assim que funciona a academia, para o bem ou para o mal, que a publicação de artigos também dá determinados créditos e, portanto, muitos autores sentem essa pressão. E como hoje em dia as análises genéticas abriram a porta ao reconhecimento de muitas novas espécies, é quase como se houvesse, em certos meios, houvesse uma corrida para fazer estas propostas. Mas elas depois têm que passar pelo crivo das autoridades taxonómicas e há muitas propostas que depois acabam por ficar na gaveta. Portanto, eu não sei o que é que vai acontecer a esta, mas como é uma espécie que nos diz, ou melhor, um par de subespécies que nos diz diretamente respeito, acho que devemos estar atentos para, se isto se concretizar, é possível, eu não tenho pistas se vai concretizar ou não, mas se isto for concretizar aqui significa ser reconhecido pelas autoridades, olha, pelo menos que as pessoas não sejam apanhadas de surpresa, como aconteceu recentemente com a andorinha dáurica, né, que foi dividida em duas e ninguém estava à espera. Portanto, estas ferreirinhas, pelo menos ficamos já a saber que pode vir aí uma nova separação. Enfim, vamos ver, vamos ver. Gonçalo, acho que hoje ficamos por aqui. Como já não lançamos assim nenhum desafio aos nossos ouvintes há algum tempo, havia aqui um tópico que eu até acharia uma certa piada a gente abordar se tivéssemos tido tempo, que é o das estratégias reprodutivas desta espécie, que parecem-me ser algo destrambólico e variado, conforme o sítio ou conforme a subespécie, não sei. Fica aqui o desafio para lerem alguma coisa sobre isso, para tentarem saber sobre esse assunto, Muito porque isto bem. realmente é uma coisa engraçada. Gonçalo, sim, nós já obrigado uma fizemos vez. em tempo, nós fizemos um webinário sobre a ferreirinha alpina, em que também eu apresentei aquela estratégia bastante complexa dos machos e fêmeas formarem grupos, né? Recordas-te disso? Exato, que já está aqui pelos E eu vistos já li farto de qualquer abandonar. coisa sobre a ferreirinha comum, não li tanto em detalhe, mas tenho ideia que também existe algo parecido. Portanto, olha, fica já aqui a dica. Também são assim um bocado uma confusão tremenda.
Enfim, Epá, Gonçalo, se elas se obrigadíssimo. dão bem, se a espécie se vai aguentando, é o que é preciso. Obrigado, Gonçalo. Então, até à próxima. Obrigado, Zé. Até breve.